Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que você esteja bem. Vamos introduzir, né, pessoal, esse conteúdo que é tão importante para este ciclo do primeiro ano, que é chamado de estrutura geológica, no caso da Terra, e formas de relevo, certo? Então é um tema que vai fazer a diferença no aprendizado de vocês e que com certeza vai tirar eventuais dúvidas que vocês sempre tiveram, nós sempre tivemos, né? Nós sempre nos perguntávamos quando éramos crianças, poxa, como foi que a Terra surgiu, né? Como foi que tudo está, como tudo chegou a esse ponto que nós conhecemos hoje, né? Então, a origem das coisas é um ponto importante nessa questão. Então, vamos dar início, tá certo? Então, a origem da Terra, pessoal, eu não vou entrar em muitas polêmicas aqui. Existem duas grandes versões que falam sobre a origem da Terra. O criacionismo, que diz que Deus criou todas as coisas, o Deus cristão ou outros deuses, né? Deus muçulmano, enfim, criaram todas as coisas. Mas, como nós partimos do pressuposto da ciência, nós entendemos que a Terra surgiu como a expansão do processo do Big Bang do universo, certo? Então, nós tivemos o ponto inicial do universo, que foi o Big Bang, uma grande explosão surgida por meio da concentração de elementos químicos de alta densidade em um curto espaço ao longo de um tempo, né, de milhões e milhões de anos, e aí surgiram os corpos estelares, surgiram os astros, surgiram os planetas, e nesse meio a Terra, certo? Então a Terra ela tem essa origem de estar vinculada diretamente ao processo de Big Bang, certo? E as leis, é claro, da física que corroboraram a formação do planeta, né? Questão de densidade, questão de atração de elementos e por aí vai, certo? A idade da Terra e suas formas de datação. Bem, gente, a idade da Terra ela gira em torno de 5 bilhões de anos, certo? Não são mi, são bi, tá? Alguns autores classificam entre 4,6 e 5, até 5, né? 5 bilhões. O universo tem 13 bilhões, então nós somos relativamente novinhos perante o universo, certo? Que é uma coisa que a gente vai trabalhar daqui a pouco, a escala de tempo, como a gente vai calcular o tempo, como a gente vai entender esse tempo. Essa foto aí que está no fundo desse slide é a cidade de Reykjavik, é a capital da Islândia, é um país que fica lá no meio do Oceano Atlântico, na parte do hemisfério norte, né, e que é representativo demais no que diz respeito à evolução geológica da Terra, porque ele está no meio de uma grande falha geológica, de uma grande área de expansão do assoalho do Oceano Atlântico, né? Porque o Oceano Atlântico ele foi aberto, né? Ele é um processo de separação, como nós vamos ver daqui a pouco, das placas tectônicas, né? Então abriu o Oceano Atlântico. E a Islândia está no meio dessa fratura, certo? Então é uma cidade, um país, no caso a Islândia, muito representativo para entendermos como se formou o nosso planeta e como chegamos até aqui, certo? Então as formas de datação hoje com a química avançada como está, ela é aprimorada constantemente, datações por elementos químicos, por radioatividade, certo? Então são métodos científicos que trazem segurança e fidedignidade à datação da Terra. Então podemos sim confiar porque a ciência nesse caso é executada de uma forma que não deixa dúvidas. Então realmente essa é a idade da Terra, entre 4,6 e 5 bilhões. E aí existem, é claro, as rochas, os minerais que vão comprovar alguma coisa a mais, né? Vejam como está estruturada a Terra internamente. Se nós abríssemos a Terra, né, como nós abrimos uma laranja, uma fruta, né? Veja como nós encontraríamos a Terra. A parte superficial é a crosta terrestre, é a casca, né? A parte mais superficial do planeta.
A espessura dela é mínima em comparação às outras, né? As outras estruturas. Ela é mais densa um pouquinho nas áreas oceânicas, mas nas áreas continentais ela é mais fina. Tá? Nós temos aqui o manto superior, a parte, né, superior do manto. Essa parte do manto, pessoal, ela está fundida, ou seja, ela está em estado pastoso, né? Então, o manto ele possui elementos químicos muito importantes que extravasam na superfície terrestre quando nós temos fenômenos de vulcanismos, que nós vamos estudar depois em outros momentos, certo? Quando vocês assistiram aquele documentário, ele mostra algumas fases, né? Alguns processos, melhor dizendo, de vulcanismo. E o manto, ele concentra esses elementos químicos que extravasam, o magma, né? Então, o manto ele possui várias correntes de calor que fazem com que esse magma extravase, com que esse magma force a crosta terrestre e que extravase ela, certo? Então, é o manto, nós temos dois mantos, né? Manto superior e manto inferior, tá? A parte mais próxima da crosta é o superior, a parte mais interna, perdão, o inferior. E aí nós temos o núcleo, que é dividido em dois também. Núcleo externo, que é líquido, ele é totalmente líquido, certo? E o núcleo interno, que é sólido. Aí estão os materiais mais pesados, ferro, níquel, né? Os materiais químicos mais pesados, mais densos. Eles desceram todos para a parte mais interna da Terra. O núcleo interno, ele é vamos ver aqui que ele é uma forma de realmente de uma bolinha, né, dentro da Terra. O núcleo interno aqui, ó, pessoal. Estou passando aqui o cursor do mouse, certo? E já foi identificado que ele gira, o núcleo interno gira mais rapidamente do que a Terra, o que pode demonstrar que no passado geológico a Terra girava mais rapidamente, devido a esse fator, a essa diferenciação que existe ainda hoje do núcleo interno para o restante do planeta, certo? Então, o núcleo interno é o que tem mais materiais pesados e o núcleo externo, ele é líquido, certo? Cuidado só com essa diferenciação, núcleo interno sólido, núcleo externo líquido. Manto é um estado físico ali pastoso, ele não é nem sólido nem é líquido, ele é um estado meio que pastoso realmente. E a crosta, predominantemente sólida, certo? Então, as escalas de tempo, vejam, nós temos medições, nós temos formas de datar as coisas que variam. Se eu for tomar como critério a escala de tempo do universo, que eu chamo aqui escala de tempo geológica, certo? A gente vai identificar milhões, bilhões de anos, tá? Então, a forma de enxergar os processos vai ser de mais tempo, muito mais tempo do que nós estamos acostumados como seres humanos, né? Nós calculamos nossos tempos, né, em dezenas, em centenas, no máximo em milhares de anos, certo? Quando a gente vai para a escala de tempo geológica, calcula-se em milhões, em bilhões de anos, ou seja, uma escala de tempo aos nossos olhos muito mais extensa, né? De modo que nosso tempo, dezenas, décadas, anos, séculos, meses, dias, são piscar de olhos perante a escala de tempo geológica, perante o universo, certo? Então veja que aqui nessa escala de tempo nós começamos lá há 4,6 milhões de anos, bilhões de anos, né? Então aqui a gente vai evoluindo, né, no que diz respeito às primeiras formas de vida, surgem os grandes répteis, os dinossauros, aqui mais na era mesozoica, e nós só vamos aparecer, pessoal, olha só, a estrela do mundo hoje, né, o homem, só aparece no final. Veja o quanto que nós somos aqui relativamente insignificantes, né? Nós só aparecemos na datação final da escala de tempo do universo, né? Se nós formos tomar em conta, por exemplo, os dinossauros ficaram muito mais tempo do que a nossa história na Terra até agora, né? Eles permaneceram por muito mais tempo.
permaneceram aí por praticamente 200 milhões de anos, certo? Então nós temos muito pouco tempo ainda, ó, só 10 mil anos aproximadamente, né? O Homo sapiens sapiens, que é a forma mais evoluída desses hominídeos, certo? Então veja, a escala de tempo geológica, para concluirmos essa parte, ela é medida em milhões e bilhões de anos. Já a escala de tempo humana, ela é medida em meses, em anos, em décadas, em séculos, no máximo em milênios, em 1000 anos, certo? Então você não vai ter como comparar a escala de tempo humana com a escala de tempo geológica, porque são escalas completamente diferentes. A geológica é muito mais abrangente do que a humana, certo? Então, olha só, eu coloquei esse calendário aí para que vocês identifiquem o quanto que nós somos insignificantes como espécie, né? Nós, seres humanos, no geral. Veja que aqui, isso aqui é o calendário do universo, né? Tomando como princípio que dia 1º de janeiro a Terra se formou, 4,6 milhões de anos. 4,6 mil milhões de anos, ou seja, 4,6 bilhões de anos, certo? Então aqui, ó, nós começamos a nossa história no universo, dia 1º de janeiro, nós como planeta, né? E aí, ó, vai passando a questão dos dias, né? A crosta se solidifica, ó, porque era em estado de fusão mesmo, né? Devido à alta temperatura. Só no dia 15 de janeiro, aí você vem aqui no arcaico, no dia 4 de março surgem os primeiros seres vivos e a vida floresce nos oceanos, as primeiras formas de vida muito simples ainda perante o que nós temos hoje. Né? Dia 4 de março, olha só o tempão que passou para surgir a vida, né? E aí, ó, aí você tem a fase proterozoica, tá? Que vai se arrastar aqui até o finalzinho de novembro, certo? E aí você vai ter as primeiras formas de animais mais complexas, certo? Dia 17 de novembro, olha o que passou, pessoal, né? Se nós dividirmos a Terra como planeta em um calendário de 12 meses. Sendo que em dezembro é que acontecem os grandes eventos de vida, né? Dinossauros, as aves, os primatas, os primeiros primatas. E olha só quando que a gente vai aparecer. Dia 31 de dezembro. Olha só. Aparecem às 22 horas, não é nem na meia-noite de 30 para 31, não. São as 22 horas de 31 de dezembro. E às 23h59, os homens atuais e à meia-noite em ponto está. No caso, estamos lendo esse calendário. Veja o quanto que nós somos aí, né? Bem insignificantes perante essa escala de tempo. Nós só chegamos nas últimas horas do dia 31 de dezembro. Tá certo? Então é só uma curiosidade para que vocês compreendam que a nossa história, a nossa escala de tempo, ela é extremamente pequena perante a escala de tempo do universo. Tá certo? E aí vamos para a teoria da deriva continental. Esse cara aqui, ó, chamado Alfred Wegener, é um alemão, foi um alemão, um estudioso, um pesquisador, um geólogo. Ele identificou que as partes, os continentes terrestres do nosso planeta, eles se movimentavam. Ele começou a produzir pesquisas nesse sentido, identificou que tinha fósseis de um lado de um continente que se complementavam com outros fósseis de outro continente, de modo que ele elaborou essa teoria chamada teoria de deriva continental. Então, na pesquisa dele, a Terra tinha sido um grande continente só, né? Uma casa aqui, a Pangeia, há 225 milhões de anos atrás, certo? Devido ao movimento dos continentes, né? Que não ficavam mais nos mesmos lugares, começa a surgir uma divisão. Aí você tem aqui, ó, a Gondwana, juntando, por exemplo, a América do Sul e a África, e parte aqui da Oceania e da Antártida, e a Laurásia, juntando partes da América do Norte, da Europa e da Ásia. E aí depois você vai vendo que a evolução vai, né, se prolongando até chegarmos ao formato atual.
Vejam que, por exemplo, a América do Sul se encaixa, né, na África. E isso não é por acaso, é porque um dia, no passado geológico, os dois continentes estavam encaixados, faziam parte de um mesmo continente. Isso tem todo o sentido, né? Você pode observar que o encaixe é como se fosse um quebra-cabeça. América do Sul, aqui, ó, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó, e a África, né? Então você vê que aqui era realmente um único continente. Só que ele não conseguiu explicar, o Alfred Wegener, que é esse senhor aqui, ele não conseguiu explicar como isso aconteceu. Por quê? Porque ele viveu numa época, ele formulou essa teoria, né, em 1912, ele viveu numa época em que ainda não havia tanta tecnologia para mapear, por exemplo, o fundo oceânico. Tantas sondas como nós viemos a produzir na segunda metade do século XX, né? Então ele não conseguia identificar a evolução desses continentes que se arrastavam no assoalho, no solo oceânico, certo? Então ele não conseguiu só identificar esse mecanismo, mas ele já foi em cima de uma questão muito importante para a sua época, porque se pensava que a Terra, né, poderia até ser desse formato atual desde sempre, o que não é verdade. A Terra evoluiu, né, nos seus continentes para nós chegarmos a essa configuração atual. E aí, depois que houve essa primeira inovação do Wegener, né, a teoria da deriva continental, o que é deriva, gente? Deixa eu colocar aqui novamente. Deriva, aqui. Deriva é quando você diz assim, um barco está à deriva. Ele está solto no mar, ele pode ir para qualquer lado de acordo com o vento, com as ondas, com a maré, né? Então, quando eu falo de deriva continental, eu falo que os continentes também estão viajando aleatoriamente, certo? Então, isso já foi um primeiro passo para nós elaborarmos depois, na segunda metade do século XX, a teoria das placas tectônicas ou da tectônica de placas, tanto faz, certo? A partir do qual você identifica que tem um elemento chamado litosfera no planeta. A litosfera é uma unidade geológica formada pela crosta, lembra a crosta terrestre aqui, ó? Pela crosta e por uma pequenininha parte do manto superior, né? De modo que ela desliza, vai deslizando devido ao seu teor pastoso na parte inferior sobre o manto, certo? E aí ela vai arrastando as grandes unidades chamadas de placas tectônicas. E o que é que acontece? Uma hora essas placas tectônicas se chocam com outras, noutra hora elas se separam de outra placa, certo? Por quê? Porque elas carregam também internamente milhões e milhões de toneladas de rocha. Então todo o movimento ele é muito delicado. Então, qualquer contato gera provavelmente algum fenômeno sísmico, vulcanismo, certo? Gera grandes impactos na superfície terrestre. Então, por isso que essa configuração ela determina, por exemplo, o Japão ter uma área sísmica muito ativa, de tremores de terra, de terremotos, de grandes maremotos. E o Brasil, por exemplo, ó, nós estamos no meio da placa, ó, nós estamos bem seguros, certo? As áreas mais perigosas para terremotos, para maremotos, para tsunamis, são nas beiras das placas, porque aqui estão as chamadas falhas geológicas, quando há uma grande ruptura da estrutura rochosa da superfície terrestre, da crosta, certo? E aí você tem uma maior possibilidade de ter grandes impactos geológicos, tá certo? Então vejam que isso determina muita coisa. Então a teoria das placas tectônicas diz que a Terra, a parte superficial da Terra, ela é fraturada, a litosfera no caso, ela é fraturada em grandes unidades chamadas de placas tectônicas que cobrem todos os continentes, certo? Então isso foi depois da ideia do Wegener, essa ideia da teoria das placas tectônicas. Você vê que aqui, por exemplo, ó, você tem as setinhas, né?
que apontam aqui, ó, quando elas estão se juntando, é uma área de choque. Quando elas estão em direções divergentes, é uma área de separação. Lembra da Islândia que eu falei agora para vocês, essa cidade aqui, ó? Deixa eu colocar de novo para vocês. Reykjavik, né? A Islândia, ela está aqui, ó, pessoal. Ela está nessa fratura aqui, ó, certo? Então, você vai ter, vejam que aqui é uma fratura, ó, isso aqui tudo formou o Oceano Atlântico, certo? A Islândia, ela tá nesse meio aqui, certo? Nessa fratura, mais ou menos aqui, ó, tá? Então, é o seguinte, esse processo de abertura, da expansão, como se diz na linguagem mais técnica do oceano, certo? Veja que o Oceano Atlântico ele é fruto de quê? Da separação de duas grandes placas, né? Placa sul-americana e placa africana, juntamente com a placa norte-americana e a placa euroasiática. Essas duas duplas, vamos dizer assim, formaram o Oceano Atlântico. Certo? Então, esse oceano aqui, ó, ele está ainda em processo de abertura. Nos próximos milhões de anos, ele vai ser ainda maior, né? Esse aqui é o Oceano Índico, né? Ele também vai ter a sua expansão. Veja que a Índia, pessoal, ela se chocou aqui, ó, com a placa euroasiática. Vamos ver a Índia, ó. E a Índia, ao se chocar, formou a maior cordilheira do mundo, que é o Himalaia. Aqui nós temos a placa de Nazca se chocando com a placa sul-americana, gerando a cordilheira dos Andes. Vejam que essas grandes cordilheiras também são formadas pelo processo de contato de placas tectônicas, certo? Então, litosfera e crosta são elementos diferentes. O que determina a placa tectônica não é a crosta, mas sim a litosfera, que é a crosta, mais um pedacinho de nada do manto superior. A crosta é só ela, no caso, né? Ela é a parte mais superficial da estrutura terrestre, como eu falei a vocês. Ela é a casca, né? A litosfera é a casca, a crosta, vamos dizer assim, e um pedacinho pequeno do manto superior. E aí, por último, para a gente encerrar a aula de hoje, os tipos de contato. Nós temos o convergente, quando as placas colidem, certo? E uma placa ela vai ser consumida pelo manto depois, porque você vai ter o processo de subducção, que se chama, certo? Devido à densidade, devido ao peso, a placa, ela, ao ter o contato com outra, ela desce, certo? Vai para o manto e é consumida pelo calor interno daquele manto, renovando todo o ciclo. O limite divergente é quando as placas se separam, certo? E formam, por exemplo, a abertura de um oceano. O limite transformante é quando elas nem se chocam e nem se separam, elas deslizam uma em relação à outra em um plano horizontal. Tá certo, gente? Então eu vou dividir essa aula em mais de um momento, porque eu acredito que é um conteúdo muito mais amplo e eu vou parar por aqui hoje, tá certo? Então dê uma estudada, anotem as partes mais importantes e na próxima aula a gente continua, tá bom? Um grande abraço para vocês, cuidem-se e saudações, a gente se fala.